eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, vocês que estão me acompanhando, que Deus nos abençoe. Eu tenho sempre pedido para Deus nos abençoar. Nós estamos estudando a Bíblia, os estudos que estamos fazendo, eles têm sempre base, a base é a Palavra de Deus, então a minha oração é que a Palavra de Deus possa encontrar um lugar todo especial na sua vida. Mas para isso você precisa estar com o coração aberto, precisa estar sensível, para que a Palavra de Deus possa fazer efeito na sua vida. Nesta semana estamos estudando o tema Como permanecer confiantes em meio à crise. Como permanecer confiante em meio a uma tempestade? Como permanecer confiante em meio a uma pandemia, em meio a uma quarentena? Como permanecer confiante? E nós vamos então extrair princípios extraídos do capítulo 27 de Atos, quando Paulo está indo para Roma, naquele navio, e então eles são mergulhados numa grande tempestade, e aí nós vemos alguns princípios que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Então vamos hoje continuar o estudo que nós iniciamos ontem. Ontem nós fizemos a introdução, hoje nós vamos continuar. Primeiro ponto, há 3 razões pelas quais as pessoas se envolvem em tempestades. Há 3 razões pelas quais as pessoas se envolvem em apuros, em crises. Então, em Atos capítulo 27, ontem nós lemos o verso 10 e hoje eu vou ler o verso 11. Então, eu quero ler o verso 10 de novo. Quando Paulo diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Verso 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, ele, ao invés de seguir a orientação de Paulo, que era Deus falando através de Paulo, ele prefere seguir a orientação do piloto do navio e também do dono do navio. Então, a primeira razão pela qual nós nos envolvemos em grandes tempestades, em grandes apuros, primeira razão pela qual nos metemos em apuros é darmos ouvidos a especialistas. É claro que em muitos momentos nós precisamos ouvir um especialista. Você está com problema, sentindo algum tipo de dor e você acha que o problema é cardíaco, você tem que procurar um cardiologista. É claro. Então há certas coisas que você precisa procurar um especialista. Entretanto, o que nós queremos, que estamos dizendo aqui como especialista, é estar acreditando em pessoas que não sabem o que estão dizendo. Eles acham que sabem o que estão dizendo e você acaba acreditando neles, mesmo você sabendo que eles não são especialistas. Mesmo você sabendo que o que eles estão dizendo é diametralmente contrário à palavra de Deus, à orientação das Sagradas Escrituras. Então, nos metemos em grandes apuros quando seguimos a esses especialistas que de nada sabem, mas têm conselho para tudo. Então, há muita gente dando conselhos. Nós temos muitos livros, hoje livros de autoajuda, e são livros legais de serem lidos, e eu gosto de ler esses livros, acho que você gosta também, mas nós temos que saber o que é um conselho de autoajuda e o que é a palavra de Deus. Vamos ver aqui, por exemplo,
A cada hora surge uma ideia, a cada hora surge uma teoria. Veja bem, alguém diz assim: a chave para viver bem é dormir um sono depois do almoço. A chave para viver bem é dormir um sono depois do almoço. Mas um outro especialista diz: a chave para viver bem é caminhar depois da refeição. Alguém disse que a chave para viver bem é fazer o teste Cooper. É fazer uma corrida, correr. E alguém disse que a chave para viver bem é fazer caminhada. O próprio Dr. Cooper disse que é melhor fazer uma caminhada do que fazer uma corrida. Mas os especialistas dizem, e sobre o café? Alguns dizem que você deve tomar café e falam dos benefícios do café. E outros especialistas falam dos malefícios do café. Alguém diz que é bom comer carne. E alguém diz que não é bom comer carne. E depois que eu fiquei sabendo que o comer carne ou deixar de comer carne, você tem que saber o seu tipo sanguíneo e de repente o seu tipo sanguíneo é favorável a que você coma carne. E eu descobri que o meu tipo sanguíneo é propício a a comer carne. Agora você imagina se Noé, quando a arca parou lá no monte, e aí Noé agora não tem vegetais, ele não tem cereais e ele tem que alimentar-se de carne. E Noé então teria que fazer exame para saber o seu tipo sanguíneo e dos seus filhos, das suas noras, para poder saber se eles podiam comer carne. Você imagina só, vai seguir esses conselhos de especialistas que não sabem o que estão dizendo. Alguém diz a chave mesmo para viver bem é tomar iogurte com banana. E por aí você vai tendo os conselhos. Então a maioria das pessoas podem dar opinião, e opinião como se fossem peritos, mas por outro lado, as pessoas que estão procurando essas opiniões, desses peritos que não sabem o que dizem, estão procurando essas opiniões para fazerem aquilo que elas querem fazer e dizer: eu tive a opinião de A, B ou C. Então, para levarem à frente as suas intenções, e aí querem essas opiniões. Então, a primeira razão pela qual nos metemos em apuros é por estar ouvindo essas vozes dos, entre aspas, especialistas. Segunda razão pela qual nos metemos em apuros é seguirmos a orientação da maioria. É seguir a orientação da maioria, da galera, da turma. Capítulo 27, o verso 12. Eu li o verso 11, agora o verso 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Então o que aconteceu? O capitão consulta, há uma assembleia, ele consulta, e então, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. O comandante então segue a maioria. Geralmente a maioria está errada. Nem sempre. Nós temos que ter cuidado. Por isso, muitas das vezes, você tem que buscar um consenso com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, pessoas que estão envolvidas, pessoas que vestem a camisa, pessoas que pensam na mesma direção, que têm o mesmo propósito, e então você buscar um consenso, porque às vezes, na maioria das vezes, a maioria não está correta, a maioria está errada. É só a gente lembrar na Bíblia, por exemplo, Moisés. Moisés, após tirar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, a maioria sempre quis voltar para o Egito. A maioria sempre quis voltar para o Egito. E o coitado do Moisés, sozinho, procurando fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com a maioria. Podemos encontrar muitos problemas se seguirmos o pensamento da maioria, da galera, da turma, da classe. Então tenhamos cuidado. No caso aqui, o comandante, ao invés de seguir a voz de Deus, dita através de Paulo,
ele segue a orientação da maioria e ele vai ter sérios problemas. Terceira razão pela qual nos metemos em apuro é confiarmos nas circunstâncias. É confiarmos nas circunstâncias. A gente faz uma avaliação do meio ambiente, do clima, da estabilidade, e a gente então acredita nas circunstâncias e nós então seguimos em frente. Nós não procuramos saber a vontade de Deus. Nós não queremos saber a direção de Deus. Então nós temos problemas. No verso 13, começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então as circunstâncias eram favoráveis. Quantas vezes você se envolve num problema muito sério porque as circunstâncias eram favoráveis, as portas estavam escancaradas, não havia ninguém observando, você achou que ninguém tomaria conhecimento, as circunstâncias eram propícias. E por causa das circunstâncias, esse comandante entra mar adentro e ele vai ter graves problemas, ele vai ter então uma diversidade muito grande. Soprou o vento suave do sul, o vento era suave, tranquilo. E ele então inicia a viagem. Então levantaram âncora. Mesmo que as circunstâncias sejam favoráveis, é loucura desfazer das orientações de Deus. Mesmo quando você olha ao redor e está tudo dizendo que é joia, está joia, que você pode avançar, que não tem problema, é politicamente correto, não tem nada a ver. Mesmo que tudo diga que não há nenhum problema e que você pode avançar, não abandone as orientações de Deus, a palavra de Deus e a ordem e os ensinamentos de Deus. Então, quase sempre as circunstâncias parecem contradizer a Deus. Quase sempre. Deus diz, vai nessa direção. As circunstâncias mandam você na outra direção. Deus diz, vai para o norte. As circunstâncias todas são favoráveis para você ir para o sul. Quase sempre acontece assim. E aí você diz, meu Deus, parecia que ia dar certo. Quantas vezes nos casamentos, aquela moça, ela sabe que não deve se casar com aquele rapaz. Deus está dizendo ao coração dela, não se case com esse rapaz. Não leve à frente esse namoro. Mas ela se casa. E depois ela em oração, chorando, ela diz, Deus, ele parecia um bom rapaz. Deus parecia que ia dar tudo bem, tudo certo. Mas Deus estava dizendo, não vá, não avance, não se case. Mas parecia, as circunstâncias pareciam que eram boas, que ia dar tudo certo. Alguém diz, bem, essa decisão parece ter sido certa, pois me sinto confortável. Quantas vezes você vira as costas para a direção de Deus? E aí você vai numa outra direção, faz o que é errado. E você está se sentindo bem, está tranquilo, aproveitando a vida. E você acha que deu tudo certo, que está tudo bem e que você acertou. Mas você está indo numa furada, porque você está indo contra a vontade de Deus. A verdade é que os sentimentos quase sempre nos enganam. Lembram quando nós pensamos sobre isso? Nós precisamos estar alicerçados nos fatos e não nos sentimentos. Mas eu me sinto tão bem assim. Eu me sinto feliz assim. Mas a vontade de Deus é que precisa ser feita. Mesmo que a gente não se sinta tão confortável. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se Deus diz, espere no porto. Não inicie a viagem. O que nós temos que fazer? Esperar no porto. Não iniciar a viagem. Por mais desconfortante que seja, ficar no porto esperando, é melhor ficar ali, se esta é a orientação de Deus. É melhor ficar esperando, estagnado, se esta é a direção de Deus. O navio foi pego pela tempestade e não pôde seguir viagem, ficou no meio do mar, ficou vagueando no meio do mar. No meio do Mediterrâneo, para lá e para cá, perdido ali. Porque decidiu iniciar uma viagem que Deus avisara para que eles não iniciassem. Então hoje eu deixo essa palavra com você.
3 razões pelas quais as pessoas se metem em apuros. Primeira razão é buscar orientação de pseudos especialistas. Segunda razão pela qual nos metemos em problemas é porque nós seguimos a orientação da maioria, a galera, o povão, né? O povão. E aí você segue essa direção. Terceira razão para nos metermos em encrencas é a gente confiar nas circunstâncias. Está tudo bem, está tudo bem. Então, nesta semana, nós vamos continuar pensando e nós vamos ver princípios que nos ajudam a permanecer confiantes, mesmo em meio à crise. A permanecer confiantes, mesmo no meio do furacão. Como o apóstolo Paulo estava naquele navio, no meio daquele furacão, por uma circunstância que ele não promoveu. Outros promoveram, mas ele estava ali. E ele foi uma bênção para aquele povo, para aquele grupo, para aqueles marinheiros, para aqueles marujos. Paulo foi uma bênção. Então que Deus te abençoe. E eu espero você amanhã para a gente continuar. Amanhã, então deixa eu só te dar aqui. Amanhã nós vamos ver, quando a tempestade nos atinge, sofremos 3 consequências. Amanhã nós vamos ver 3 consequências que acontecem quando somos atingidos pela tempestade. Então te aguardo amanhã, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse capítulo 27 do livro de Atos. Obrigado, Pai, por tudo que a gente aprende nesse capítulo. E obrigado também porque o apóstolo Paulo foi fiel ao Senhor e o Senhor o usou para avisar. Eles não obedeceram, mas depois o Senhor o usou para abençoar aquela tripulação. Eu peço que o Senhor nos abençoe no estudo desse capítulo. E eu peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão me acompanhando. Abençoe suas famílias e guarde suas casas, Pai. Supra as necessidades, conforte os corações, Pai. Ó Deus, abençoe aqueles que estão com necessidades, Pai. Suprindo suas necessidades. Há tantas pessoas carentes, há tantas pessoas precisando. E só o Senhor pode suprir todas as necessidades de todas as pessoas. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã para a gente continuar, então, esta série no capítulo 27 de Atos. Amém? Tchau, tchau. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar, vai em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu Pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, se te machucares,
lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou o teu pai, não me esquecerás. Senhor, eu confio.